Hoje nós estamos aqui para conversar com Rui Sobral de Campos, licenciado em Medicina e em História e que lança hoje o seu 6º livro, Um Amor Insólito. Rui, muito obrigada pela presença e é um prazer enorme tê-lo aqui conosco hoje. Muito obrigado, o prazer é todo meu, não só vê-la, como falar convosco. Muito obrigado. Rui, para a gente começar, conta um pouco para a gente o que motivou você a escrever Um Amor Insólito e como a ideia de homenagear essa história familiar se transformou no livro. O Amor Insólito, a ideia foi analisar um pouco as relações humanas familiares, que nem sempre são lineares e que muitas vezes deixam dúvidas sobre aquilo que as personagens queriam dizer ou fazer. Foi nessa base que eu escrevi o Humor Insólito, que tem uma característica. Todas as personagens falam em discurso direto e às vezes sobre os mesmos assuntos e com visões e opiniões quase opostas ou pelo menos muito diferentes. Foi um livro que me custou muito a escrever, porque escreviam em 3 ou 4 meses, mas depois a afinação da escrita, fazendo com que, apesar de tudo, houvesse entre as diversas personagens um acordo mínimo, foi muito complicado. Levei 10 meses a fazer tudo certinho. Enfim, gostei muito de escrever o livro. Foi um livro que me deu muito gosto fazer, até porque, no fim, das personagens principais, fica sempre uma dúvida ao leitor sobre quais eram os reais motivos que as levou a proceder de determinada maneira e não de outra maneira. Foi o livro que eu gostei mais de escrever. O personagem Carlos, ele vive uma infância marcada por muitos desafios, né? E como que o senhor acredita que esse contexto social e familiar influencia nas escolhas da sua trajetória? Sim, a ideia inicial do livro foi sendo modificada à medida que eu escrevia. Quer dizer, fui um pouco levado por vários indícios que tinha, que as personagens que eu estava a criar não tinham uma ação retilínea fácil de determinar. E, portanto, deixei intencionalmente algumas pontas soltas. Uma das personagens principais, a feminina, o leitor fica sem saber exatamente o que é que realmente a personagem pensava. Daí os familiares próximos terem ideias às vezes completamente diferentes. Ou seja, que de certa maneira ilustrar a complexidade das relações humanas. Nem sempre são lineares. Foi isso que eu gostei de fazer. Como digo, foi o livro que eu gostei mais de escrever. E sendo o livro que o senhor gostou mais de escrever e já sendo o 6º livro, você já recebeu algum feedback dos leitores sobre esse livro em específico? Estou tendo algum feedback. Repare, eu comecei a escrever em 2017. Um escritor completamente desconhecido e que mesmo agora o meu conhecimento, mas vou tendo algum feedback. Já me aconteceu ser abordado na rua e perguntar: você é quem escreve a Sobral de Campos? Sou sincero, já me aconteceu 2 vezes, porque os livros têm, os últimos livros indicados pela Editorial Europa, têm a minha fotografia. E eu tenho um site, sabe, é ruisobalcampos.com, está lá a minha fotografia. Mas quer dizer, eu escrevo porque gosto de escrever e é uma maneira de eu ocupar a minha mente. Dada a minha idade, 83 anos, tenho que fazer alguma coisa de útil. Tive uma vida profissional muito intensa como médico anestesista e parei quando tinha 75 anos, mas tinha vontade de fazer qualquer coisa.
Na minha juventude, escrevi um conto que, num jornal que já desapareceu, era, era o Diário de Lisboa, que tinha um suplemento juvenil. Escrevi um conto e tive o segundo prémio desse concurso, tinha eu 17 ou 18 anos. Portanto, o bichinho já lá estava e como deixei de fazer, entretanto tirei o curso de História, sempre gostei muito de História, sou um apaixonado pela História. E isso também me possibilita escolher os temas. Tenho sempre a preocupação que haja algo que se vai passando pelo país, portanto, o ambiente está lá em parte, e também a própria história. Como sabe, também a história é muito diferente conforme quem a faz, historiador, e às vezes também não há um consenso sobre determinados factos históricos, sobretudo os mais relevantes. É por isso que eu gosto de escrever. Escrevo sempre, todos os dias, normalmente ao fim da tarde, até 1, 2 da manhã. Se começo a sentir a cabeça pesada ou penso que estou a escrever disparates, paro, vou-me deitar. No dia seguinte, leio o que escrevi e corrijo o que estiver mal. É assim. Essa seria justamente a minha próxima e última pergunta para entender a importância da escrita na sua vida, mas o senhor respondeu lindamente. É realmente uma ótima atividade. E assim, estamos ansiosos para o 7º livro. Esse foi o 6º, já queremos o 7º e a gente só tem a agradecer a sua disponibilidade, a sua confiança e muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Foi um prazer enorme poder conversar com o senhor hoje. Muito obrigado. Foi um prazer falar consigo e responder às suas perguntas. Um bom ano para si também e para a editora. Muito obrigado. Um Amor Insólito é o novo livro de Rui Sobral de Campos, já disponível nas livrarias e nas plataformas digitais. Uma publicação da Editora Europa. Boa leitura!